Bom, gente, eu vou reforçar aqui com vocês um pouquinho as propriedades da adição, né? Eu já trabalhei com eles em sala de aula, alguns pontos desse assunto, mas vamos reforçar aqui esse ponto aqui, que está inclusive no material deles, né? O próximo ponto, tá? Propriedades da adição. Quando eu falo propriedades da adição, o que é uma propriedade de alguma coisa? Quando você fala que são propriedades da adição, o que você está querendo dizer é o seguinte: são características, são coisas que eu posso fazer numa operação de adição. Então, por exemplo, a primeira propriedade que eu estudei com eles foi a comutativa, tá? Comutar significa trocar. Trocar de lugar, tá? Então, o que diz essa propriedade? Aqui, a troca, eu posso trocar os termos, no caso, os números da adição, sem mudar o resultado. Isso é uma característica que acontece tanto na adição quanto na multiplicação. Mas como a gente está falando aqui de adição, vamos começar então por ela, tá? Então, isso é uma das mais fáceis. Por exemplo, se eu pego 20 mais 12, eu vou ter como resultado 32, certo? Se eu fizer 12 mais 20, eu também vou ter como resultado 32. Então, significa que a ordem das parcelas não muda o meu resultado. Isso é a propriedade comutativa, essa é a propriedade comutativa. Qual é a definição? A ordem dos fatores ou das parcelas, como no caso da adição, não vai mudar o resultado da conta. Se mudar, é porque a conta está errada. É por isso que a gente usa também isso aqui como uma forma de fazer a prova real da adição, tá certo? Então, basicamente isso. Comutativa é basicamente isso. Você vai olhar. Aí, por exemplo, quando eu disser assim, me aplica a propriedade comutativa para mim num trabalho, o que eu vou passar para o aluno? Eu vou dar a ele 2 ou 3 números. Então, por exemplo, 20 mais 12 mais 10. E eu quero que ele aplique aqui a propriedade comutativa. Primeiro ele vai somar, né, os números. Ele vai achar aqui 42, vai fazer lá a continha dele e vai achar 42. O que ele vai fazer para aplicar a propriedade comutativa? Ele vai trocar algum desses números de lugar, alguma dessas parcelas ele vai trocar de lugar. Então ele pode fazer 20 mais 10 mais 12, ele vai achar o 42. Ele pode fazer 12 mais 10 mais 20, ele vai achar o 42, de acordo com o que ele quiser fazer. Se eu der apenas 2 números, por exemplo, vamos supor que eu dei 5 mais 7, tá? Vamos supor que eu tenha dado esse número. Aí o que ele vai fazer? Ele só pode trocar, ele só pode inverter passando o 7 para o primeiro e o 5 para o segundo, né? Então ele vai fazer aqui a continha, né? Vai achar 12 e aqui ele vai trocar 7 mais 5 igual a 12, tá? Então aplicar a propriedade comutativa é isso, é trocar. Se forem 2 parcelas, ele troca de posição dessa forma, né? O segundo passa para o primeiro passa para o segundo. E se for uma conta de 3 ou mais parcelas, ele vai escolher qual que ele vai trocar e vai perceber que nessa troca ele vai ter que achar o mesmo resultado, ok?